Então, vamos lá, última aula do sistema respiratório, todo mundo feliz da vida, né? Tá acabando mais essa. Então vamos em frente que atrás vem gente. Volumes pulmonares. Isso aqui os volumes, né, que a gente pode levar em consideração quando está falando do sistema respiratório. Bem, primeira coisa, volume corrente. O volume corrente é de 500 ml. O que é 500 ml? Você aí, na hora que você está aí sentadinho assistindo essa aula, você está inspirando e expirando cerca de meio litro de ar. Normalmente, esse é chamado de volume corrente. Você faz isso de 12 a 18 vezes por minuto. Você inspira de 12 a 18 vezes por minuto. É uma média isso daí, tá? Mas é considerado, para efeito de outros cálculos, inclusive, que a gente tem uma frequência respiratória de 12 vezes por minuto, tá? E não de 18, mas tem pessoas que chegam a 18. Depende da idade, depende do sexo, depende de treinamento físico, tem um monte de coisa que varia, que afeta isso daí, tá bom? Aí vem o volume minuto respiratório. Bom, se você inspira 500 ml de cada vez e você faz isso 12 vezes no minuto, o que vai ter? 6 litros por minuto. A gente chama isso daí de ventilação pulmonar. Presta bem atenção no termo ventilação pulmonar, não é ventilação alveolar como tem aí na frente. Ventilação alveolar é outra coisa. Isso aqui é ventilação pulmonar. Bom, espaço morto. O que é o espaço morto? Tá? É o volume que fica, que você inspira, ou seja, daqueles 500 ml, é o volume que não chega até os alvéolos, não há troca gasosa, então ele fica parado nos espaços mortos. Quais são esses espaços mortos? Nariz, que não absorve oxigênio, traqueia, que não absorve oxigênio, brônquios, que não absorvem oxigênio, tá? E isso quer dizer que só 350 ml desses 500 chegam até os nossos pulmões. Então, 150 fica no espaço morto, ou seja, 350 ml chega até os alvéolos. Então, a gente pode dizer que a ventilação alveolar é aquele 350 ml que chega até lá, 12 vezes em um minuto, não é mesmo? Então, a ventilação alveolar e não a pulmonar que a gente tinha visto agora há pouco, né? É de 4.200 ml por minuto, ou seja, 4,2 litros, que é o que chega no pulmão em um minuto quando a gente está em repouso, tá? O que chega no alvéolo, na verdade, para fazer a troca gasosa, para fazer a hematose. Bem, capacidade inspiratória é a quantidade de ar que uma pessoa consegue inspirar, distendendo os pulmões ao máximo. Então você vai, e na hora que não der mais assim para você encher mais o pulmão, né? Essa é a sua capacidade inspiratória. Isso aí são testes que são feitos, né, com atletas, por exemplo, para ver a capacidade inspiratória dele. Pesquisadores, né, que fazem treinamento físico em idosos ou então em atletas mesmo, para ver o quanto que está melhorando a capacidade inspiratória dele e coisas assim, tá bom? Capacidade vital também é medido. O que é a capacidade vital, né? É a quantidade máxima de ar que uma pessoa pode expelir dos pulmões após ter previamente inspirado ao máximo e para então expirar também ao máximo. E está diminuída, né, na tuberculose e em outras patologias. Na verdade, a maioria das patologias que afetam os pulmões afetam essa capacidade vital aí, ó. Tá certo? Então, o que é a capacidade vital? Tá? É aquela quantidade máxima de ar que você consegue expelir dos pulmões. Então, você enche o pulmão até no máximo, até onde não consegue mais e libera tudo aquilo. Até vai. O máximo que você conseguiu é a tua capacidade vital. O máximo que você conseguiu expelir de ar, né? E o volume residual é o volume de ar que permanece nessas vias respiratórias após uma expiração vigorosa. Por quê? Quando você expira, por mais que você expire, por mais que você force, por mais que você
vai aquele máximo, não vai mais. Isso sempre vai ficar um pouquinho de ar lá dentro, né? Um pouquinho de ar no nariz, um pouquinho de ar nos brônquios, tá? Nos bronquíolos. Então, esse é o volume residual, aquele que sobra depois que você não consegue soltar mais nada, tá? Ventilação pulmonar, tá? É aquele volume, então, que se movimenta de dentro para fora dos pulmões no minuto, tá? Ele é o produto do volume corrente pela frequência respiratória, tá certo? Aquilo que a gente viu agora nos últimos slides, no último slide, tá? A gente pode aplicar essa formulazinha aqui, tá? Na ventilação pulmonar. Lembre-se, não é ventilação alveolar que a gente está falando, tá? Porque a ventilação alveolar é um negócio muito usado, tá? Essa ventilação alveolar. Mas nós estamos falando aqui da ventilação pulmonar. Continuando. Bem, o reflexo de Henning-Breuer. Você sabia que por mais que você tente encher o teu pulmão de ar, você não consegue arrebentar ele, explodir com o teu pulmão? Não dá, viu? Porque tem esse reflexo. Quando os pulmões se expandem, esses receptores de estiramentos presentes no pulmão enviam impulsos pelo nervo vago, né, ao centro respiratório para interromper a inspiração e evitando assim o rompimento do mesmo, tá? Porque nós temos um centro respiratório aqui, ó, no tronco cerebral, que a gente vai ver agorinha, esse centro respiratório. É ele que controla a nossa respiração. Então, quando você está dormindo, centro respiratório. Quando você está prestando atenção na aula, o centro respiratório está atuando aí. No entanto, você consegue interferir nesse centro respiratório. Mesmo fala assim, não, agora não vou respirar por 1 minuto, vou ficar sem respirar. Então, isso é o teu sistema, o teu córtex cerebral interferindo lá embaixo no tronco cerebral, tá? Então, por isso que a gente falou que no sistema nervoso existe uma hierarquia, de cima para baixo. A parte de cima acaba mandando nas outras mais inferiores. Bem, regulação da respiração. Ela pode ser feita pelo sistema nervoso autônomo, né? Ela é feita pelo sistema nervoso autônomo. Então, o simpático promove relaxamento da musculatura lisa dos brônquios e bronquíolos, aumentando o volume de ar inspirado. Lembra que o sistema simpático relaxa aquele músculo traqueal e assim aumenta o calibre dos canais aqui onde passa o ar, né? E o sistema nervoso parasimpático faz o contrário. O tronco encefálico faz o controle da nossa ventilação, que é onde tem o centro respiratório. Existem também os quimiorreceptores periféricos, tá? Que são os corpos aórticos e carotídeos, tá? E eles fazem o controle, então, da nossa respiração também, esses corpos aórticos e carotídeos, que a gente já viu esse negócio, né? Fala assim, eu já ouvi esse negócio em algum lugar, né? Eu vi mesmo naquelas aulas anteriores lá, só que não era de pulmão, né? Mas aqui acaba entrando também a mesma coisa, tá? Então, o controle da respiração é feito no sistema nervoso central, né? Pelo centro respiratório, aqui no tronco encefálico. Mas é feito também nos corpos aórticos e carotídeos, que fica onde? Na aorta e na carótida, né? Olha só que difícil que é esse negócio, né? Então vamos para frente. Bom, aqui, o controle da ventilação. Quando a gente fala em controle da ventilação alveolar, a gente está falando do controle da frequência respiratória. Ficou um R sobrando aí nesse negócio, né? Então, por ordem de importância, como que é feito o controle da nossa ventilação alveolar? Tá? Como que o teu organismo controla para você ficar cansado pra caramba, né? Que a respiração é profunda e rápida? Como que ele faz isso? Bom, primeiro, o principal fator que regula a nossa frequência alveolar, a nossa frequência respiratória, ou seja, a nossa ventilação alveolar, estou falando de ventilação dos alvéolos, não aquela ventilação pulmonar lá, que pode parecer que é a mesma coisa, mas
Não é bem assim não, tá? Então, nós estamos falando então da ventilação alveolar, aquele ar que entra e sai dos alvéolos. Como que isso é controlado? Principalmente pelos quimioreceptores centrais, tá? O excesso de CO2 é o principal fator que controla a nossa respiração, a nossa frequência respiratória, tá? Por quê? Porque aqui no nosso tronco encefálico, ele percebe, ele vai medindo a concentração de H+, tá? Que tem. E o H+ é resultado do quê? H2O mais CO2 é igual a H2CO3, né? Mesmo que se dissocia e dá H+ e HCO3 menos. Lembra disso? Então, isso afeta aqui, ó, tá? Essa região, tá certo? Então, é o principal fator que regula a nossa frequência respiratória é o excesso de CO2, tá certo? Agora, a falta do CO2 também faz isso, claro. É que as pessoas sempre acham que quando você está, né, ofegante, você está ofegante porque está faltando oxigênio. Não é, você está ofegante porque está sobrando CO2. Tá? Mas, no entanto, nós temos aqueles corpos carotídeos, corpos aórticos, tá? Que detectam a presença do oxigênio e do, né? Principalmente do oxigênio, no caso que está, oxigênio. Então, nesse caso, há também um controle sobre a nossa respiração. Só que para quem está assim, onde a gente está vivendo, a nível, né? Nós não estamos muito alto aqui, Barra do Garças é o quê? 300 metros acima do nível do mar. Tá? Então aqui não tem um problema de falta de oxigênio. Né? Que o oxigênio ele vai diminuindo à medida que você sobe, né? E 300 metros não chega a afetar ninguém, tá? Mas em locais muito altos, por exemplo, local acima de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, lá no alto do Everest, tá? Aonde tem muita falta de oxigênio, quem é o responsável principal pelo controle da ventilação alveolar é quem? O oxigênio. Aí sim ele assume o controle, tá? Porque ele passa a se tornar mais importante, tá bom? É assim que a coisa funciona. E quem detecta oxigênio não é o nosso centro respiratório aqui, ó. Não é. Não é isso aqui, ó. Os quimioreceptores centrais que está aqui no nosso centro respiratório são os corpos carotídeos e os corpos aórticos, tá? Atividade física. Quando você começa a fazer uma atividade física, que você fica ofegante, o primeiro mecanismo que entra em ação aí quando você está fazendo atividade física para aumentar a frequência respiratória não é o excesso de CO2, não é a falta de oxigênio, é simplesmente o fato do teu sistema nervoso estar mandando impulso para os teus músculos, tá? Eles estimulam o nosso centro respiratório. E aí você aumenta a frequência respiratória antes mesmo de estar sobrando CO2 ou antes mesmo de estar faltando oxigênio nos tecidos. Então, quando você começa a fazer atividade física, aquele primeiro que você começa a ficar ofegante logo de cara, isso aí é devido a esse fator aqui, ó, tá? Que são impulsos colaterais de neurônios motores que estão se dirigindo aos músculos, eles mandam impulso também para o centro respiratório, para aumentar a nossa frequência respiratória. Bem, vamos falar dos quimioreceptores periféricos. É muito importante que você preste atenção nesse negócio que eu estou falando aqui, ó. Quimioreceptores periféricos. Eu estou falando de corpos carotídeos e corpos aórticos. Não estou falando disso aqui, ó. Tá? Estou falando de oxigênio. Não estou falando de CO2, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Uma coisa que a gente já viu antes, tá? Nós temos aqui esses receptores, que são os corpos aórticos aqui. Também aqui em cima nós temos os corpos carotídeos. E aí eles mandam informações através do nervo glossofaríngeo e acaba se dirigindo então ao nosso centro respiratório, aumentando ou diminuindo a frequência de acordo com a necessidade, tá certo? Aqui está mostrando então os impulsos que eles enviam, né, por segundo, de acordo com o aumento ou a redução, né,
da pressão parcial de oxigênio, esse gráficozinho está mostrando. Vamos em frente. Aqui nós temos o nosso centro respiratório, tá? Que a gente já comentou tanto, né? Falamos tantas vezes desse centro respiratório. E vamos dar uma olhada, então, no que temos aqui a respeito. Centro respiratório trabalha com CO2, tá? Esses neurônios aqui do centro respiratório, que eles estão aqui em todo o nosso tronco encefálico, tá? Mas vamos dar uma olhada. Aqui, ó, nós temos, ó, o bulbo, essa região aqui, né? Ponte, essa pedacinho aqui, e mesencéfalo aqui em cima. E aqui é o quarto ventrículo, só para vocês se localizarem, né? Se lembrarem um pouco lá do nosso sistema nervoso. Faz tanto tempo que nós passamos sobre isso, nós passamos por isso, né? Que a gente até esquece, né? Então, esse é o nosso centro respiratório. Como que ele é ativado? Bom, aquela história, né? CO2, ele produzido lá na respiração celular, acaba reagindo com água, dando ácido carbônico que se dissocia e aí o H+ acaba penetrando aqui no centro, no tronco encefálico e estimulando neurônios que fazem parte desse nosso centro respiratório que está localizado aqui nessa região. Os próximos slides vão mostrar direitinho para vocês como é que isso funciona, né? Ou melhor, a anatomia dessa região. Tá? Então, aqui nós temos uma área inspiratória e uma área expiratória que não está sendo mostrada aqui agora. Mas a área inspiratória, ela acaba sendo, então, estimulada pela presença do H+, ela começa a trabalhar cada vez mais rapidamente, vai inspirando e assim a sua frequência respiratória vai aumentando, tá? Tem uma área aqui em cima que é chamada de área quimiosensitiva e vamos passar para o próximo que a gente vai entender melhor, tá? Então, é assim, ó, isso daqui é o nosso tronco encefálico, a nossa medula oblonga, tá? O bulbo, tá? Essa região aqui. Então, nós temos neurônios aqui que são chamados de quimioreceptores, tá bom? Isso daqui é o capilar sanguíneo, que vem trazendo o CO2. E o que é esse pedacinho aqui, ó? Isso aqui é o líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, é que está separando o vaso sanguíneo do tronco encefálico. Então, o que nós temos aqui, ó? O CO2 vai sair do nosso capilar, vai passar para o líquido céfalo-raquidiano, tá? CO2 mais H2O, H2CO3, HCO3 menos, mais H+, esse H+ penetra no tronco cerebral e vai estimular o nosso centro respiratório. Tá? Esses, então, são os chamados quimioreceptores centrais, porque eles estão no sistema nervoso central e eles detectam o quê? CO2, tá? Na verdade, detectam o H+. Embora eles detectem também um pouquinho de CO2 ali, tá? Mas principalmente trabalham em cima do H+, originário do CO2 inicial. Bem, continuando, tá aqui ele, né? O bonitão, tá? Então, olhando novamente, né? Isso aqui é o tronco encefálico, isso aqui é medula oblonga, né? Bulbo, ponte, aqui em cima mesencéfalo, aqui quarto ventrículo. E o que nós temos aqui? Ó? Temos a área pneumotáxica, que é uma área inibitória. Tá? O que é essa área pneumotáxica? É uma área que no nosso centro respiratório, ela não tem grande importância mais. Mas ela faz, como ela é inibitória, você começa a inspirar e já para e já expira. Tá? Então, começa a inspiração e já logo em seguida a inspiração termina e você expira. Então, você fica respirando rapidinho. Tá? É o arfar do cachorro. Tá? Que lá nos caninos, tá? Como eles não têm glândulas sudoríparas, como a gente já comentou aí para trás, eles precisam dessa área para fazer a refrigeração do corpo deles. No homem, essa região está perdendo, né? Perdeu, né? Influência, ela não é mais aquilo que era antes, né? Os nossos antecessores lá, né? E aqui a gente tem agora
as duas áreas respiratórias. Então, nós temos, ou melhor, os dois grupos respiratórios. O grupo respiratório dorsal, que é a área inspiratória, e o grupo respiratório ventral, tá? Que é o grupo expiratório. Então, nós temos uma área que faz a inspiração, tá? Que é esse daqui, que é o dorsal, e nós temos uma área que faz a expiração, que é o ventral, certo? Então, o H+, ele vai estimular essa área aqui, ó, tá? Então, uma vez que essa área aqui é estimulada, ela recebe também inervação do nervo vago, daqueles corpos carotídeos também, lembra? Tá? E aí, ó, daqui saem neurônios que vão em direção àqueles músculos inspiratórios e expiratórios, ao diafragma, tá? Para poder fazer a nossa inspiração, tá? Para poder fazer a nossa respiração. Então, com isso, ele consegue acelerar ou desacelerar o nosso processo respiratório, tá? Então, a nossa inspiração e expiração depende totalmente dessa área respiratória aqui. Ao contrário do que a gente já viu do coração, que o coração consegue gerar sozinho o seu potencial de ação, então ele consegue bombear sem que haja interferência do sistema nervoso central. Na respiração não tem como. Por isso que tem pessoas que suicidam, né, que tomam algum medicamento e que é inibitório do sistema nervoso central, e ele acaba morrendo por parada respiratória. Tá? Ele não consegue mais respirar, porque é uma inibição muito forte aqui nesses neurônios, e aí acabou, né? Não tem mais como a pessoa conseguir respirar. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, esse centro respiratório nosso aqui, que é dividido em duas partes, né? A porção dorsal e a porção ventral, ele é formado por neurônios que formam um circuito reverberativo. Então, quando está fazendo a inspiração, é um circuito reverberativo que está funcionando ali, que manda impulso para os músculos inspiratórios. Na hora que esse circuito reverberativo aí, que atua por aproximadamente 2 segundos, ele para, ele entra em fadiga, ele acaba deixando o outro grupo, que é o grupo expiratório, entrar em atividade, que também é um circuito neuronal reverberativo que vai funcionando. Então, o impulso vai passando por esse neurônio, enquanto o impulso está circulando aqui, ó, e ele está mandando potenciais de ação em direção aos músculos expiratórios. E assim é que o nosso sistema nervoso, o nosso centro respiratório funciona, tá? É um centro respiratório, no entanto, ele tem 2 grupos de neurônios. Na verdade, 3, porque tem a área pneumotáxica também, né? Na verdade, são 3. Mas esses 2 grupos aqui, ó, o grupo dorsal e o grupo ventral, eles são grupos reverberativos, eles são circuitos neuronais reverberativos, e enquanto um está trabalhando, o outro está sendo inibido. Tá? E assim eles vão trocando figurinha o tempo inteiro, um funciona, o outro descansa, um funciona, o outro descansa. Tá? Continuando. A função do centro pneumotáxico é limitar a inspiração. Então, como a inspiração começa e o centro pneumotáxico inibe, fica aquele afar, né, que eu falei, né, aquela respiração rapidinha que serve para diminuir a nossa temperatura, tá? Ou do cachorro. Mas o sistema respiratório nosso, ele também serve para baixar a nossa temperatura, viu? Bem, os neurônios do grupo respiratório ventral permanecem quase totalmente inativos durante a respiração normal. O que isso aqui está falando? Que se você está aí parado agora olhando para a minha cara aqui, ó, né, aí embaixo, né, e tal, aquele professor, né, ajeitado ali, né, comentando com vocês os negócios e tal, você está assim, prestando atenção em mim, tá? O que está acontecendo? O teu centro respiratório, a parte dorsal, que é inspiratória, ela ativa, teu pulmão está enchendo de ar. Daí, simplesmente, essa região para de trabalhar e a outra porção expiratória não faz nada. Ela não entra em atividade, porque ela espera que o pulmão, por conta daquelas proteínas elásticas que ele tem, ele vai retrair sozinho, ou seja, vai fazer a expiração sozinho, tá? Agora,
Quando você começa, se você resolveu andar, agora se levantou, foi lá, pegou um copo d'água e voltou. Só de você fazer essa atividade de ir lá e voltar, essa parte expiratória, que é a ventral, ela começa a estar em atividade também. Então aí agora você tem a parte inspiratória que enche o pulmão, e aí começa o outro circuito a trabalhar, é o circuito expiratório, tá? Que vai agora esvaziar o seu pulmão. Por quê? Porque quando você está em repouso, não precisa ter pressa, né? Você não está faltando oxigênio, mas se você começar a fazer algum exercício físico, mexer, andar, fazer qualquer coisa, a parte expiratória começa a ter que entrar em atividade para não deixar só por conta daquela proteína elástica, né, que vai contrair o pulmão. Vai ter que ter músculos expiratórios ajudando para que a coisa aconteça de maneira mais rápida. Bem, os neurônios do grupo dorsal, né, estando o corpo em repouso, atua por cerca de 2 segundos. Então você inspira durante 2 segundos. E aí eles permanecem inativos por 3 segundos. É o tempo que o teu pulmão está voltando, né? As proteínas elásticas estão diminuindo o pulmão e para fazer a sua expiração. Tá vendo só como é que a coisa funciona? É isso que está acontecendo agora que você está sentado aí olhando para mim, tá? Conclusão. Nem precisava colocar essa conclusão aqui, né? Mas estou colocando. A principal função do sistema respiratório é a hematose. Claro, né, Creuza? Não tem jeito, tá? A diferença de pressão parcial dos gases, lembra? Pressão parcial de cada gás entre o alvéolo e o sangue capilar é fundamental para a hematose, porque é essa diferença que vai fazer a difusão dos gases de um lado para o outro. Tá? O oxigênio é transportado do pulmão para os tecidos quase que totalmente pela hemoglobina. Enquanto, né, que a maior parte do CO2 é levado até o pulmão na forma de HCO3-. Tá? Então, o oxigênio praticamente na hemoglobina e o CO2 praticamente na forma de HCO3-. O controle central da respiração é efetuado pelo sistema nervoso autônomo, tá? De acordo com os níveis de pressão de CO2 e de O2. E é claro que esse controle central da respiração é feito pelo sistema nervoso autônomo, mas ele atua em cima de quem? Ele atua em cima do centro respiratório. Tá? O centro respiratório é formado, então, pela área pneumotática, lá em cima, e pelos 2 grupos de neurônios que são chamados de inspiratórios e expiratórios. Então, tem o grupo dorsal, que é a parte expiratória, e tem o grupo ventral, que é o que faz a expiração. Eu não sei se eu falei errado, então eu vou falar de novo. O grupo dorsal faz a inspiração, tá? E o grupo ventral faz a expiração. Esse é o nosso centro respiratório, tá? O sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, atuam sobre ele, fazendo ele mais rápido ou mais lentamente. Depende da situação, depende do que está acontecendo, tá bom? Então, com isso a gente termina essa parte de sistema nervoso, né, de sistema respiratório. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Então, até a próxima, né? Que, se eu não me engano, é sistema digestório. Até lá, viu?